Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. Agradeço a oportunidade, à SOCESP, não tenho conflitos de interesse para essa apresentação e vou tentar ser objetivo. Eu tenho tempo aqui que está sendo controlado. Bom, a ideia é tratamento inicial com combinação para todo mundo, né? A monoterapia teria algum espaço, pessoal? E aí eu gostaria de lembrar a vocês que a hipertensão arterial não é apenas um número, não tem apenas uma meta de pressão a ser alcançada, mas é um paciente que tem uma série de condições associadas que precisam ser consideradas. Eu sugiro que vocês fotografem esse quadro. Ele foi publicado na Diretriz Europeia de Hipertensão de 2013, republicado na permissão que foi dada para o Brasil, né? Publicar a diretriz europeia sequencial e depois não veio mais em diretriz nenhuma. Então, avaliar sempre os fatores de risco, as lesões de órgão-alvo e a presença de doença cardiovascular e ou renal associada. Isso é fazer boa medicina, é considerar o paciente como um todo. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Além disso, outros fatores de risco vêm sendo atualizados. Por exemplo, a frequência cardíaca a partir de 80, ela é um marcador de mortalidade, mesmo numa pessoa mais jovem, mesmo numa pessoa em ritmo sinusal, assim como a questão da apneia obstrutiva do sono e do sono de má qualidade que devem ser valorizados, e o estresse psicossocial de acordo com diretrizes mais recentes, tanto a norte-americana quanto a europeia e a nossa diretriz brasileira de 2020. Bom, o que mudou um pouco aqui na classificação do risco da pressão arterial não foi apenas a gente considerar o paciente com pré-hipertensão, né, que os europeus consideram a partir de 120/80, eu gosto muito dessa classificação, e chamam o que nós aqui no Brasil chamamos de pré-hipertensão de pressão normal alta, quer dizer, um segundo estágio de pré-hipertensão, mas o que mudou foi que agora se acrescentou o estagiamento da pressão na diretriz 2023 europeia. Estágio 1 é quando o indivíduo apresenta apenas fatores de risco associados. Estágio 2, quando já existe lesão de órgão-alvo ou doença renal crônica classe 3, então avaliar a taxa de filtração glomerular e não esquecer de pedir a avaliação de proteinúria, né, para todos os pacientes. E finalmente o que eles chamaram de estágio 3, quando o indivíduo já tem doença renal classe 4 ou doença cardiovascular estabelecida. Vejam que isso define o indivíduo de muito alto risco quando você já tem essa última condição, e de risco médio para alto ou mesmo muito alto, dependendo do nível de pressão, quando o paciente ainda não tem, aparentemente, doença cardiovascular estabelecida. Mas, né, recentemente, nós tivemos uma atualização do Life Essential 8, que foi muito bem comentado pelo meu querido amigo professor Márcio, né, está aqui, né, com a inclusão do sono, dieta, exercício, peso, tabagismo, pressão, colesterol, glicemia, né, mas também avaliar a presença de doença renal frequentemente, e avaliar a presença de gordura no fígado, de cetose. Quem não tiver baixado, eu recomendo que baixe no aplicativo, o aplicativo da Urofib4, para avaliar se esse paciente é de risco para já ter fibrose, e não ficar apenas no ultrassom, mas avançar para uma elastografia hepática, que pode ser feita por ultrassom ou pode ser feita por ressonância magnética. Vejam que isso permite um estagiamento melhor do risco cardiovascular dos nossos pacientes. Bom, uma série de medicamentos têm sido indicadas isoladamente ou em combinação. Vejam que há uma prioridade para inibidor da ECO-ARB. A diretriz europeia abriu os ARNI, mas não há estudo de evidência de proteção cardiovascular com a combinação sacubitril/valsartana. Os inibidores de SGLT2 já entram aqui e, naturalmente, há um destaque para os antagonistas de aldosterona. Eu gostaria de lembrar que dessas classes, pessoal, quem vai além e exerce efeito protetor cardiovascular e renal, independente do controle da pressão arterial, são os inibidores da ECA e os BRA, de modo que os antagonistas de cálcio são importantes, mas eu vejo mais como medicamento de associação. O antagonista de cálcio, se você conversar com o nefrologista, ele vai te dizer que sobrecarrega o rim. E a gente sabe que isoladamente também pode aumentar a perda de proteína na urina. O diurético é uma excelente medicação, mas também, isoladamente, traz reações adversas que a gente tem que ter cuidado, como, por exemplo, hipopotassemia e hipomagnesemia, que está associada a maior risco de complicações cardiovasculares. A nossa diretriz, portanto, valoriza o tratamento da hipertensão com combinação, especialmente a partir do estágio 2, né, de hipertensão arterial, mas também para pacientes
que não controlem a pressão com a monoterapia, mas eu gostaria de lembrar que no paciente pré-hipertenso, a doutora Tereza foi bastante feliz na sua brilhante apresentação, no pré-hipertenso sim, quando ele já apresenta condição de alto risco ou apresenta hipertensão mascarada, a monoterapia aqui se encaixa muito bem e a diretriz europeia traz uma coisa que eu considero muito importante. Sim, há lugar para a gente pensar na monoterapia quando o paciente tem níveis de pressão arterial abaixo de 150/95 e monoterapia, na minha opinião, com dose plena de inibidor da ECA ou BRA. Então, se tem um medicamento, e todas as diretrizes recomendam que a gente use combinação adequada em doses adequadas, se tem um medicamento que eu gosto de usar em dose plena, não é? É o inibidor da ECA e o BRA. Lembrando que eu preciso restringir as doses dos antagonistas de cálcio e também dos diuréticos por risco de reações adversas. E a diretriz europeia 2023 traz uma condição interessante. Você vai usar inibidor da ECA ou BRA e se o paciente tiver uma frequência de base maior que 80 batimentos por minuto, você já inicia o tratamento com a combinação de ECA ou BRA mais beta-bloqueador para baixar essa frequência cardíaca. Caminhando para o final, então, aqui está a recomendação da diretriz 2023 europeia, então você tem uma combinação dupla mesmo para o paciente que pode responder. Outro ponto importante, pessoal, não é simplesmente dar o remédio, seja monoterapia, seja combinação. Reavaliar e ajustar o tratamento em no máximo 2 a 3 meses. Isso deve ser feito até que o paciente alcance a meta. Deve ser feito rapidamente para que a gente possa não só conseguir o alcance da meta, mas também manter essa pressão bem controlada ao longo do tempo. Vejam vocês aqui que no ALHAT, grande estudo que comparou 3 grandes classes, né? Inibidor da ECA, antagonista de cálcio, amlodipino e um diurético tiazídico, a clortalidona. Vejam que com o passar do tempo, mais pacientes precisaram de combinação, mas houve um subgrupo que conseguiu controlar muito bem a pressão arterial, mesmo com a monoterapia adequada. Bom, as metas vocês conhecem muito bem. A diretriz europeia considera que mesmo pacientes acima de 70 anos que respondam bem à pressão arterial e não tenham risco de hipotensão, esses pacientes podem manter uma meta de sistólica de 130 a 139, a meta abaixo de 120, de 130, né, mas não menos do que 120 de sistólica, fica para pacientes abaixo de 70 anos e todos devem ter uma meta de diastólica entre 70 e 79. Esse dado é exatamente confirmando o que eu falei. Se você demorar mais do que 2 a 3 meses para controlar a pressão arterial do paciente, isso é um estudo feito na Europa, você tem um aumento do risco de complicações como doença coronária, AVC e mesmo morte por todas as causas. Bom, esse é o último slide que eu gostaria de mostrar. Eu tenho 25 segundos só para dizer a clássica meta-análise do Law, que eu e o meu querido amigo Rui Póvoa gostamos muito, né? Eu aumento o diurético tiazídico, eu aumento reação adversa. Eu aumento a antagonista de cálcio, aumento reação adversa. 8% de inchaço na perna com 5 mg de amlodipino, 15% se eu passar para a dose máxima de 10 mg. Mas e ECA ou BRA não, é estável. Precisa ter cuidado só com a creatinina e o potássio. Muito obrigado pela atenção de vocês.